para você que está aqui com a gente na nossa web Rádio Defensoria. Esse é o podcast Entrevistas DPE. Eu sou Gislaine Teixeira e agradeço a sua companhia todos os dias aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre a atividade remunerada do trânsito. Você sabia que, com o crescimento do número de motoristas que utilizam o veículo como fonte de renda, seja em aplicativos de transporte, entregas ou serviços autônomos, a anotação de que o condutor exerce atividade remunerada na CNH se tornou uma exigência cada vez mais importante? Para esclarecer dúvidas sobre o tema, nós vamos entrevistar o José Raimundo Rodrigues Silva, que é diretor de controle de condutores e veículos do Detran, e ele vai explicar como funciona o processo de regularização e a importância dessa anotação para os motoristas profissionais. Seja bem-vindo, JR. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui para falar um pouco de trânsito, né? Já estive outras vezes aqui. Estamos aqui à disposição. O que significa a sigla EAR na Carteira Nacional de Habilitação e para quem ela é obrigatória? Ela significa exercício de atividade remunerada e ela é obrigatória para todas as categorias A, B, C, D, E e E para a pessoa que vai trabalhar de modo remunerado, como a própria sigla já diz. Uhum. Ou seja, ela abrange aí todos os condutores que desejam trabalhar como fazer da CNH um instrumento da sua profissão. Uhum. Do mototáxi ao motorista da maior carreta que existir na Terra. Uhum. E qual que é a base legal que determina a obrigatoriedade da anotação dessa atividade? O sistema de trânsito, o legislador, ele entende que uma coisa é você dirigir a sua própria moto, né? Para ir para o seu trabalho, para a escola. Outra coisa é dirigir o seu carro para ir para o trabalho, levar o filho no shopping e tal. Outra coisa é você assumir uma responsabilidade maior de conduzir uma outra pessoa ou algo, algum bem, levar uma TV, um celular de alguém. Então, é uma responsabilidade a mais que implica em você ter mais noções, né, de como conduzir aquele veículo. A gente tem duas exceções que diferenciam uma carteira normal. Você tira a sua carteira A, B, C, né? Digamos, uma carteira normal só para conduzir seu próprio veículo e fazer atividade de seu e de sua família. Aí nós temos dois upgrades, que a gente diz. Dois upgrades. O exame toxicológico, que é para as categorias C, D e E. São essas categorias de ônibus, caminhões, carretas, transporte de alto volume, um veículo grande, que requer um treinamento especial, né? Mais horas aulas, mais treinamento, mais cursos de aperfeiçoamento do condutor e também um exame toxicológico. Imagina, você dirigir um ônibus com 60 pessoas, 50 pessoas na estrada, uma carreta transportando gás, combustível, um produto altamente inflamável. Então, o legislador entende que, nesse caso, você precisa provar que você dirige aquele veículo não estando sob efeito de nenhuma substância tóxica, nenhuma droga, no português bem claro. Beleza. Aí você desce para as demais categorias, A, B e C. Essas categorias, para você dirigir um mototáxi, o Boa Vista acabou de receber nos últimos meses, essa categoria que não existia, né, de mototáxi. Um motorista de aplicativo, que é uma novidade nos últimos 10 anos do Brasil e que não existia antes, né? E os próprios taxistas. Antes era só os taxistas. Agora, com a vinda dos motoristas de aplicativo, foi estendida a eles também e aos mototaxistas. A atividade remunerada, ela, como já tentei explicar no começo, ela implica em você pagar uma nova taxa e fazer um exame diferenciado na hora de fazer o exame, provando que você tem capacidade de conduzir uma pessoa, a carga mais preciosa do mundo, que é uma vida, né? E outras cargas normais, um bem que você transporta de um lugar para outro. E por que a inclusão da anotação de atividade remunerada se tornou tão importante para os motoristas profissionais?
porque aumentou bastante, né? Boa Vista não tinha... se você regredia aí há 10 anos atrás, só tinha taxista. Então era, tipo assim, 400 taxistas que precisava da carteira. Aí, com o advento dos aplicativos de transporte, Uber, 99, InDrive, etc., aí você passa aí dos 4, 5 mil pessoas habilitadas a fazer esse transporte e requer a atividade remunerada. A inscrição, as taxas, tal, o exame. E o mototáxi, que é uma novidade mais recente, também exige. Então, para a categoria A, que não era exigido antes, né? Ou a B, que é carro e moto, você também passou a exigir. E aí, se você... a gente aconselha, inclusive, se você for pegar um mototáxi, você tem carteira, atividade remunerada escrita na sua carteira? Até pedir, né? Porque ele vai lhe conduzir, é uma vida que ele vai conduzir. E a gente presume que é uma burocracia, mas não, eu que sou um pouco contra excesso de burocracia, eu entendo que nesses casos de transporte é necessário né? tanto o exame toxicológico quanto a inscrição da EAR na sua CNH, porque vai dar uma proteção maior para aquilo que ele estiver transportando. Mas a categoria AB não precisa do exame toxicológico? Não. As categorias que exigem é só do transporte pesado, que a gente diz, que é C, D e E. As 3 últimas carteiras disponíveis, né? Essa é obrigatório o exame toxicológico. Mesmo que você não vá trabalhar como como motorista de Scania, de carreta, de ônibus, por exemplo, para você tirar a sua CNH, é preciso você incluir no rol de documentos necessário para obter a CNH, você incluir o exame toxicológico. Aqui não, aqui você pode ter uma carteira normal, A, B, C, né? A e B, e não ter atividade remunerada. Aí quando você for trabalhar, exercer a atividade, aí você pede a inclusão. Não é obrigatório desde o começo. Eu posso tirar uma carteira normal e amanhã resolvo trabalhar de aplicativo, eu preciso fazer a inscrição da EAR. Assim, uma curiosidade que bateu agora. Quando a pessoa vai fazer o cadastro dela, né, como motorista de aplicativo, por exemplo, eles exigem essa habilitação especial? Exige. Quando você vai se inscrever no Uber, na 99, na InDrive e nas outras que existem, tantas por aí, o cadastro exige a cópia da sua CNH. E se não tiver a inscrição da EAR, a observação, ele não é aceito. E quais os riscos de dirigir sem o EAR? Como eu falei, é um cuidado que eu imagino que a pessoa não tenha tido na preparação, né? Ele vai ter noções de se comportar melhor, de tratar melhor, cuidar melhor da carga, né? Da carga, seja humana ou seja material apenas. Ele vai ter um cuidado melhor com esse transporte dessa carga. E como que o Detran orienta a população sobre a necessidade de registrar o EAR? Primeiro, para ser inscrito no Uber, InDrive, 99 e outros aplicativos, eles exigem que você tenha a EAR. Agora, nas cooperativas de mototáxi, nós temos várias denúncias de que pessoas sem a inscrição EAR está trabalhando, está conduzindo um passageiro trabalhando com mototáxi. Porque são cooperativas meio que informais. Você manda fazer uma camiseta de aquele tecido de proteção UV, faz uma inscrição, o seu nome, teu telefone e já vai para a fila dos mototáxis, já anuncia pelos aplicativos, WhatsApp, etc., que você é mototáxi e está trabalhando. Não tem a exigência legal, não tem a formalidade. Por isso que a gente orienta o próprio passageiro pedir, sabendo que é uma cooperativa reconhecida, de preferência, né? E também, amigo, você fez a inscrição EAR na sua carteira? Podia mostrar. Acho que você vai ser transportado, é a sua vida que vai estar na mão daquela pessoa. Então a gente imagina que, ao a gente ter cuidado com a nossa própria vida, já é uma exigência
A principal exigência que deve fazer é você mesmo. É você, usuário, né? Vai mandar uma encomenda de valor de um bairro de Boa Vista para outro bairro. Você precisa certificar que aquela pessoa, né, Vai é entregar, né? responsável, está numa cooperativa que existe de fato direito com o CNPJ. Alguns mototaxistas, eles têm a cooperativa tal, CNPJ tal. Eu acho que diferencia um pouco de uma que não tem, que só tem o nome do telefone, o nome da pessoa e o número do telefone lá para você fazer o pedido, solicitar o serviço. E quais são as sanções para quem dirige sem a anotação? As multas, né? Uma multa dirigir sem a inscrição de EAR, assim como dirigir sem o exame toxicológico, é multa gravíssima. Você vai ser tomado 7 pontos da carteira, vai pagar aí um valor R$ 393, salvo engano, e você precisa fugir desse valor, né? Imagina que hoje você trabalha uma semana para ter um lucro de R$ 300 e não cometer uma infração, já vai o valor da semana inteira. Sim. E como que é o processo para incluir a anotação na CNH? Você faz pelo site, se faz a inscrição de inclusão da EAR e você paga por essa biometria R$ 54,34. Depois que você faz a biometria, você paga uma taxa de alteração de dados, que é para incluir na sua carteira essa observação. Ela custa R$ 183,21. Depois que fizer esse pedido, você faz o exame psicológico. É nesse momento que o psicólogo ele vai testar, né, a sua capacidade, fazer alguns testezinhos cognitivos lá, algumas perguntas, e vai lhe habilitar a conduzir uma pessoa. Como é que está o seu psicológico? Você está bem de cabeça? Você consegue diferenciar aqueles E testes? tem que renovar anualmente. Isso, exatamente. E aí, as regras não é bem objeto da nossa conversa, mas eu acabei colocando, as regras para o toxicológico, ela leva em conta a idade. Se você tem uma idade, por exemplo, aqui, se você tem menos de 70 anos, a cada 2 anos e 6 meses, menos de 70 anos. E se você tem mais de 70 anos, você só renova quando for renovar a carteira. Porque dificilmente uma pessoa com 70 anos, ela está ainda em atividade, né? Não, é raro você encontrar uma pessoa de 70, 80 anos ainda dirigindo ônibus, caminhões, as empresas geralmente não contratam. E quais os documentos necessários para solicitar a inclusão? A sua CNH em vigor, ou seja, a CNH sem a observação, um documento de identidade de conforto, que pode ser a própria identidade, e o comprovante de residência. E quais são os exames médicos mesmo e psicológicos são exigidos? Para inscrição da IAR, só psicológico. Não precisa renovar. Se o seu exame de vista estiver em válido, você não precisa fazer. Agora, o psicológico, sim, porque é um novo psicológico, é uma nova avaliação para medir a sua capacidade cognitiva de lidar com carga humana e com carga material. Existe alguma diferença nos procedimentos do Detran para motorista de aplicativo, taxista ou transporte escolar? Não. É tudo igual? Não, transporte escolar, sim. Transporte escolar é exigido um curso específico. Um curso e uma licença para o veículo. Agora, vamos dividir em 3. Transporte escolar é uma coisa diferenciada, né? Fora do que nós estamos falando aqui, além do que nós estamos colocando aqui. Se for CDE, toxicológico, se for atividade remunerada, como a EAR, além disso, uma licença diferenciada para o veículo, que tem que estar em boas condições, cinto de segurança e tal. E nós, ultimamente, porque geralmente a PRF é quem faz mais fiscalização nas rodovias, né? E a gente tem conhecimento de que está sendo bem rigoroso o processo graças a Deus, nunca houve na história de Roraima um acidente de um ônibus, de uma van, de uma picape, de um micro-ônibus, de uma Kombi transportando crianças. Mas é comum infelizmente, você tomar conhecimento que aconteceu em algum estado aí, van com transporte escolar. Por essa razão,
Se transportar um ser humano adulto em sua fase normal, digamos assim, já é uma coisa delicada, imagine criança. A criança não fica quieta. Ela levanta, ela vai para a janela, vai sentar no outro, vai mexer com o outro e tal. Tem que ter Então, alguém tem que ter atrás um junto, né? cuidado especial. Por isso que a legislação é bem rigorosa nesse aspecto. Então, além da licença da EAR, do CDIE, o toxicológico, e da licença especial, você tem todo um cuidado com o transporte escolar. O taxista e o aplicativo, a mesma situação, né? E o mototaxista, a mesma referência ao aplicativo. E tem casos autuados, assim, por não possuírem EAR em fiscalização? Já houve sim, já houve. Às vezes acontece muito você licenciar o seu veículo para o José, de aplicativo, É empresta para o João. e empresta para o João. O João vai dar uma volta lá e quando você vai, se você observar na foto, não é a mesma. Mas você, na correria, não quer nem saber. Eu, geralmente, eu não Pega. continuo viajando se eu abro o Uber e vejo que a Outra foto pessoa, é outra né? pessoa dirigindo. É fácil você identificar. Mesmo que o cara esteja portando o documento do real condutor, às vezes a aparência física é muito diferente. Dá para você saber que não é aquele cara que está dirigindo. Então, nesse caso, a gente aconselha a pessoa não embarcar. E, inclusive, a denunciar que naquele horário o veículo de marca tal estava sendo conduzido por uma pessoa não cadastrada no aplicativo. Mas nesses casos o Detran não pode fazer nada, né? Não pode fazer nada, porque não é uma infração de trânsito, é uma infração administrativa da Né? plataforma. E aí a gente orienta que a pessoa informe a plataforma que o João estava dirigindo o veículo no lugar do José. E o Detran fiscaliza se o motorista exerce atividade remunerada sem o registro somente nas blitz ou tem algum outro jeito de fiscalizar? Praticamente nas blitz. Praticamente nas blitz. Porque a gente hoje você vê uma quantidade muito grande de. Boa Vista é uma cidade que é muito adepta de aplicativo. Se você for dedicar uma atenção especial, você vai parar aí 2.000, 3.000 veículos por dia, porque a circulação é muito grande, né? Porque assim, não é que num turno, pela manhã, à tarde, à noite, esteja trabalhando 3.000 motores de aplicativo. Não. Às vezes trabalha menos. A Boa Vista é uma população ainda pequena, nós temos 400 e poucos mil habitantes e tal, mas cadastrados tem bastante. Agora, em circulação, às vezes o cara trabalha pela manhã, trabalha no aplicativo à tarde. Trabalha o dia inteiro, faz o aplicativo algumas horas da noite e assim por diante. Então nunca é todo aquele número de cadastrado que está circulando, mas geralmente tem um bom número de pessoas circulando de aplicativos. E que dicas que você pode dar para os motoristas profissionais manterem a saúde física e emocional na atividade remunerada? Olha, eu acredito que você ser um condutor, um motorista de táxi, de aplicativo ou mesmo mototáxi, é uma atividade que você está lidando com humanos. Eu imagino que é a mesma coisa que você trabalhar numa empresa, aqui na defensoria, numa sala onde tem 10 pessoas. Você está se relacionando com 10 pessoas de um humor diferente, com problemas em casa diferente, com filhos diferentes, com Idade relação diferente. diferente, com idade diferente. Então, o taxista é assim, entra 100 pessoas no táxi dele por dia, entra 100 pessoas de humor diferente. A educação, a parcimônia, enfim. A gente, todo curso que existe, que a gente promove nas palestras, a gente pede que seja o mais educado possível, o mais cortês possível, né? Que releve, que realmente deixe fluir. Às vezes o cara entra de cara amarrada, sinalizando que não quer um bom dia, não quer uma boa tarde. Mesmo assim, ofereça esse bom dia. Se ele não responder, o problema não é seu. Então, é uma questão de... Nos aplicativos, você tem bastante reclamação, né, de pessoas que entrou, reclamou, que não quis pagar o valor combinado. Então, é uma relação nova que se estabeleceu. Com o taxista, já é uma coisa mais formal, né? O taxista, a gente tem em mente que é aquele senhor alinhado, que trabalha ali. Geralmente tem alguma proximidade com o usuário, já conhece, já é a terceira, quarta vez. Se você descer
4 vezes no aeroporto de Boa Vista, você corre risco de pegar o mesmo taxista 1 ou 2 vezes. Né? Se você mora numa rua X e recorre a um ponto de táxi X, você corre o risco de pegar várias vezes o mesmo taxista. Então estabelece uma relação de amizade, de conhecer pelo nome, de ter o telefone daquela pessoa quando precisar ligar. No aplicativo não, é aleatório. Você vai no aplicativo, busca o táxi e vai vir aquele que estiver mais perto. Então é uma relação, digamos assim, mais fria. Mesmo assim, a orientação que as plataformas dão, que a gente dá, é que o tratamento seja o melhor possível. Porque o ser humano, hoje em dia, está meio nervoso, meio estressado, tem ansiedade, sempre com pressa. Às vezes, não chamou o aplicativo com antecedência, chamou em cima da hora, está atrasado e quer que a pessoa corra muito. Então, o cara vai dizer, não vou correr, não vou colocar a minha vida e a sua em risco, porque você me chamou em cima da hora e assim por diante. Mas para tudo, eu acredito que a conversa, o respeito entre as pessoas, ele é sempre a melhor saída para você ter um bom dia, chegar bem, sair bem, enfim. Esses dias teve uma matéria também que o motorista acho que era Uber, não sei, era uma adolescente, acho que 12, 13 anos, né, sozinha. E aí ele se recusou a levar ela e ela ficou brava, dizendo assim, mas a minha mãe deixa, eu faço isso todo dia. Ele falou, não, mas a sua mãe está errada, é a sua segurança que está em risco. E ele não levou a menina. Correto ele, né? Correto ele. Eu imagino que se a mãe tivesse ido com ela ao ponto de táxi, dizer, olha, aqui é minha filha, eu autorizo você levar, seria diferente. Mas aleatoriamente a gente nunca sabe. Agora, em final de semana passado, em São Luís do Anauá, morreu um garoto de 12 anos que colidiu em outra moto com outro garoto de 11 anos em São Luís do Anauá. Duas crianças. Duas crianças, uma de 11 motos. e uma de 12. A de 12 morreu. Deus então, aí você é interior, não tem a fiscalização permanente ali. Não usa capacete, mas, poxa, com 11 anos, pilotando a moto, e para ter batido e um ter morrido, eles vinham em alta velocidade. Com certeza. Porque se fosse a 50, 40, 30, teria machucado ali alguma coisa, mas não teria culminado com a morte de 12 anos. Então, a gente, assim, quem tem que ter o cuidado com uma criança de 12 anos, ao pegar um mototáxi, ao pegar uma moto e dirigir, é a própria família. Então, Sim. O pai é o responsável. O pai dessa criança deve agradecer a esse condutor. Ainda mais no tempo que a gente vive, onde a gente ouve muitas notícias esquisitas, estranhas, de pessoas de abuso, assalto, né? Assalto. Então você tem que agradecer por essa pessoa ter protegido a vida da sua filha, do seu filho. E a anotação do EAR, ela influencia na cobertura de seguros em caso de acidente? Eu imagino que sim. Aí é uma questão da seguradora, mas na medida em que as seguradoras, elas classificam a sua clientela por margem de risco, né? Idade, quanto tempo que você tem de habilitação. E aí, quando ela pede a sua CNH e você tem a inscrição de atividade remunerada, você vai para outro patamar, né? Outro nível de risco. Enquanto você, um condutor normal, dirige para ir e voltar para o trabalho, uma viagem de ida e volta, quem dirige por trabalho vai 50 viagens. Então, o risco é maior. E as seguradoras, seguramente, elas têm uma classificação de risco mais rígida e, consequentemente, um valor mais diferenciado. Caro, né? Com certeza. Porque os táxis já pagam mais caro e, por conseguinte, né, os outros também. E para os motoristas que dependem do carro como fonte de renda, qual que é a importância de manter essa documentação regularizada? Aí é zelar pelo próprio patrimônio da pessoa, né? Você tem o carro, às vezes ainda está pagando parcela, você tem que manter a revisão em dia, lanternas, freios, porque isso, parar no blitz com problema no freio, nas lanternas, dá multa, e também se envolver no acidente, numa eminência de acontecer um acidente, se você não tiver a seta ok, o freio ok, você pode potencializar uma coisa que seria simples, né? Então você
tentar sinalizar para um lado, você não conseguiu sinalizar porque a sua lanterna a lâmpada está queimada. O carro vem e bateu em você. Como é que você vai provar que você estava com a razão? Né? Ou tentou frear, o freio não respondeu, veio um carro e lhe bateu atrás. Então tem toda uma questão aparentemente simples, mas às vezes um óleo de freio que custa 10, 20 reais pode colocar em dano um patrimônio de um carro que custa 50, 100 mil reais. Então isso é uma questão de muita consciência. E o brasileiro em especial, ele não tem o hábito de cuidar bem do veículo. É incrível como o brasileiro dá 300 mil reais, 200 mil reais, 150 mil reais um carro usado, 50 mil reais, e não cuida daquele patrimônio. Simplesmente não cuida. As pesquisas que a gente tem dizendo de mau uso do carro, negligência, imperícia, é um número muito absurdo. Parece que a pessoa não tem amor ao seu próprio dinheiro, que foi ganho ali com suor, com trabalho, né? E você tem um modo diferenciado de não cuidar, quando deveria cuidar do seu patrimônio. Eu confesso que eu não conhecia essa especificidade da anotação remunerada. Vocês têm campanhas assim, na rede social? Porque na TV praticamente a gente não vê, né? Como as plataformas exigem a inscrição, a gente praticamente tem uma demanda não reprimida. Porque toda pessoa que tem interesse, eu compro um carro, eu estou no meu trabalho agora é só pela manhã, eu vou trabalhar à tarde de aplicativo, já sabe que vai ter que fazer. Entendeu? Agora, a nossa preocupação agora é ver as cooperativas de mototáxi. Não é nossa tarefa de ir lá verificar se a pessoa tem uma cooperativa legítima, com CNPJ e tudo mais. Mas a gente encaminhou uma denúncia, por exemplo, para a EMU, né, para o SM-TRAN, para os órgãos que têm o condão de fiscalizar essa composição de cooperativa, para saber se realmente ele é Porque não existe autônomo, mototaxista autônomo. Eles precisam estar afiliados a uma cooperativa. E é para saber se essa cooperativa ela tem realmente o CNPJ, um local, um endereço, onde se acontecer alguma coisa, a pessoa pode recorrer lá. Então a gente tem esse cuidado. Então você pode relembrar para quem agora, a partir de agora, quer exercer essa atividade remunerada com veículo, onde é que a pessoa acessa, o que ela deve fazer? Deve buscar o site do Detran, detran.rr.gov.br, e lá tem inscrição em atividade remunerada, tirar a primeira taxa, a segunda taxa, e vai no Detran. Quando você tirar a segunda taxa, a primeira taxa, que é da biometria, já vai sair uma data, você vai escolher uma data para fazer a biometria. Quando você for fazer a biometria, já vai direcionar a clínica para você fazer o psicológico. Então, é uma cadeiazinha. Você paga a taxa, vai fazer a biometria lhe indica para você fazer o exame psicológico. Quando você faz o psicológico, a própria clínica, você não precisa fazer nada, a própria clínica faz via sistema a anotação e lá o seu prontuário vai estar pronto. No dia que o funcionário disser que a sua CNH com a inscrição está pronta, você vai lá e pega a CNH, já tá em mãos. E você que está assistindo a gente, quando for pegar algum carro de aplicativo, um mototáxi, mesmo com pressa, pede para ver a habilitação da pessoa, né? Para você ter mais segurança na sua viagem. Exatamente. Eu queria agradecer a sua presença, JR. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E a gente está aqui de portas abertas. Quando tiver alguma campanha para divulgar, pode vir aqui. Eu que agradeço. O Detran está à disposição também para quaisquer esclarecimentos sobre esse universo do trânsito, né, que é feito do pedestre ao condutor de carreta. Então é um universo muito grande, complicado, complexo, delicado, mas a gente tem o cuidado de pedir que, tendo atenção, você resolve uma série de problemas. Né? E então, evita um monte também, E evita um monte. O base para o pedestre, ciclista, motorista de carro pequeno, carro médio, carreta, caminhão, maior carreta que tiver no país, é atenção. Porque só acontece um acidente quando a sua atenção não foi correspondente à responsabilidade que você deveria ter para fazer aquele serviço. É isso aí.
E a gente vai ficando por aqui. Você pode assistir essa entrevista no YouTube, ouvir no Deezer, no Spotify. Não esquece de seguir o Instagram da Defensoria e seguir o Instagram do Detran também, para saber das campanhas educativas. Até a próxima entrevista.